Doutora Ana, obrigado mais uma vez, viu, pela Eu que presença. agradeço, Romeu. Fiquei muito feliz com o convite para retornar. Ah, gente que fica feliz. Eu acabei de passar agora há pouco uma mensagem para o Alex falando, olha, fale para a doutora Ana ficar tranquila que a gente está sabendo tudo sobre essa novela. Exato, somos todos absolutamente alunos, né, Romeu? Ah, tem isso, viu? Obrigado mesmo, viu, Eu pela que gentileza, agradeço. viu? Dispor do seu tempo, enfim, e vir aqui. Falar da lei, que você tinha dado naquele encontro nosso, né, Alex? Você já tinha anunciado, né? Olha, tá, mas eu não imaginava, Ana, que estava tão próximo a. Nem eu, acho que Não, né? ninguém. Também É, Pois não é. imaginava. Ele deu uma andada bem rápido em 2020, tá. mas mesmo assim foi final do ano, né? Foi uma Uhum. época que o Congresso nem costuma trabalhar tanto. Foi bem rápido, assim. Até. É, Oi, e Alex. veio na véspera do Natal, né? Presente Foi, para uns, nem tanto para exatamente. outros. Mas eu acho que 24. eles aproveitaram o sentimento, né, da pandemia aí, de que as empresas passavam por dificuldades, etc., justificaram isso para o andamento do projeto e no soar do ano aí eles soltaram. Verdade, pode. Não quer ter um ditado? Eu li em algum lugar que teria sido Bismarck, né? Von Bismarck, o reunificador lá da da Alemanha, né, da Prússia, então Prússia, que ele fala que começa, se nós soubéssemos como são feitas as salsichas e as leis, a gente não comia salsicha e não obedecia às leis, é mais ou menos assim. Boa. Então, eu acho que é Que nem, por aí. Hã? nem sempre dá para saber, né, qual é a vontade efetiva do legislador, né? Aquela história de interpretação autêntica, né? De a gente buscar efetivamente o que o Menos legislador legislação. pretendia. É por isso que se abandonou, né? Ninguém fala, Pois é. para, né? Vontade de quem, de quando, de onde, né? Ah. Saudações! Olha aí, professor Olá, Maurício. Maurício. Tudo Boa bom, tarde. Alex, professor Romeu, professor Alex, professora Ana Carolina, como vai? Tudo bem. Obrigada pelo convite, professor. Olha, é uma honra para a gente recebê-lo novamente aqui nesse nosso espaço, viu? A honra é minha pelo convite. Vamos Obrigada. aqui aprender muito. Não, vamos aprender junto, porque é tudo novo. O privilégio de falar primeiro sobre coisas novas, né? É que a gente pode dizer, isso eu não tinha. É, Bom, é Eu verdade. iniciei o debate, o outro foi aprimorando, né? Teve mais tempo para pensar. ele estava no meu ombro, ele subiu no meu ombro. Exato. Muita gente ainda não estudou, né? A nossa colega Ana aqui, que está presente, é uma grande juíza. Ela tem passagens aí marcantes pela própria construção das situações de efetividade prática da execução. Já trabalhou perante o TST, com vários núcleo de execução no próprio TRT2, juíza que veio lá do TRT3, tem grande experiência na área, então é um grande prazer para a gente, uma grata satisfação ela poder voltar aqui para debater esse tema com a gente. No último encontro que ela participou, né, foi um debate a respeito da recuperação judicial, e aí, como o Romeu já disse, naquele momento ela manifestou que estava acompanhando o trâmite do projeto de alteração da Lei 11.101, e aí nós pensamos em convidá-la novamente, e de verdade, Ana, muito obrigado pela aceitação pronta, pela disponibilidade em vir aqui conversar com a gente desse tema novo, tão palpitante e importante para a nossa prática jurídica, né? Que aí de forma graciosa e com bastante entusiasmo vem nessa sexta-feira compartilhar conhecimento com a gente. Então, meu sincero agradecimento, de verdade. Hoje eu estou aqui fazendo esse papel de mediador aqui, que o Romeu está me testando. Então, é muito gratificante para mim poder apresentar você, que é uma juíza lá que realmente é um exemplo para todos nós. E agradecer a todos aí que estão mais uma vez nos acompanhando, né, compartilhando conhecimento, tentando, de uma forma, enriquecer
a prática jurisdicional, a advocacia, enriquecer a cultura jurídica. É muito gratificante ver esse pessoal aqui correndo atrás de conhecimento em uma sexta-feira à tarde, como disse o nosso colega Maurício. Então, muito obrigado novamente, e eu te passo a palavra para você fazer as considerações iniciais a respeito do projeto, para você nos dizer aí, no seu modo de vista, no seu ponto de vista, qual foi a inspiração do legislador, por que desta alteração, né? Qual é a marca desta lei, em um aspecto geral e, sobretudo, com reflexos no crédito trabalhista. Obrigada, Alex, eu que agradeço mais uma vez, tá? As palavras foram extremamente exageradas, mas obrigada. Então, naquela época, no outro encontro que a gente teve, a gente já havia mencionado um pouco da preocupação com alguns dispositivos específicos do projeto de lei. Mas agora que foi aprovado, já, né, passou pelo veto presidencial, algumas questões ficaram bem aparentes, como, por exemplo, a meu ver, pelo menos, a lei ela prestigiou a recuperação econômico-financeira da empresa em detrimento de alguns credores, especialmente dos credores trabalhistas. Em alguns dispositivos, a gente consegue ver, e depois, quando a gente for tratando dos temas especificamente, a gente vai até ressaltar alguns desses pontos, mas inicialmente, por exemplo, aquele período de 180 dias, que a gente até chegou a comentar que, não obstante a lei dissesse que era improrrogável, que não jamais excederia os 180 dias, agora com a nova redação, né, depois da alteração, a lei alterou expressamente já para permitir 180 dias prorrogável por mais 180. Então, de um lado, isso também, isso eu acho que foi um ponto positivo, porque pode ser uma tentativa do legislador de colocar um freio na jurisprudência, já que a jurisprudência era desenfreada nesse sentido, mas particularmente eu tenho um sentimento que vai continuar da mesma forma, porque se um texto mais rígido, se com um texto mais rígido a jurisprudência já permitia as sucessivas prorrogações, agora com um texto mais flexível eu não acredito que vai mudar. Mas, a meu ver, esse foi um dos primeiros pontos que já demonstrou que a situação econômica da empresa foi privilegiada em detrimento do crédito do trabalhador. Eu também percebi uma redução da ingerência estatal sobre os créditos trabalhistas. Me pareceu que a autonomia da vontade das partes ela foi privilegiada em alguns momentos, como, por exemplo, lá na recuperação extrajudicial, na redação original da lei de recuperação, não se permitia a inclusão dos créditos de natureza trabalhista e de acidente de trabalho. Agora, a recuperação extrajudicial, por alteração expressa, ela permite, desde que haja negociação coletiva. Ou seja, mais uma vez, privilegiando a autonomia da vontade das partes. Olha, vocês querem, independente da natureza do seu crédito, pode se submeter a uma recuperação extrajudicial. Outra alteração que eu achei muito importante nesse sentido foi com relação à cessão de crédito. A cessão de crédito trabalhista é algo um pouco nebuloso, que a gente trata com uma certa, como se fosse no mercado negro, né? A gente sabe que existe, não entra muito nessa esfera, porque tem gente que acha que o crédito trabalhista não pode ser cedido, outros entendem que pode, mas a redação anterior, ela dizia expressamente que a cessão de crédito, os créditos cedidos se tornavam quirografários, ou seja, eu tenho um crédito trabalhista, você quer comprar, e obviamente quem compra um crédito, ele compra com deságio, ele não compra com o valor que o crédito é originariamente, mas você vai se habilitar lá na falência, mas saiba, na recuperação, saiba que seu crédito vai perder o status de crédito privilegiado, ele vai entrar na categoria de crédito quirografário. A redação depois da alteração, a Lei 14.112, ela trouxe expressamente que a cessão de crédito não muda a natureza e a classificação do crédito cedido.
Então, a meu ver, isso pode criar ainda mais um mercado de cessão de crédito, inclusive o crédito trabalhista, porque ele vai manter o status de crédito privilegiado mesmo depois da cessão. Uma outra questão também, ainda com relação a isso, diz respeito lá, e a gente vai tratar desse artigo mais adiante, que é o artigo 6º, que fala da suspensão dos créditos. Uma vez, a gente também falou disso na outra aula, que uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as execuções ficam suspensas na Justiça do Trabalho. E agora a lei ela trouxe expressamente uma exceção para essa suspensão, que diz respeito ao crédito fiscal. Então, ela, em nenhum momento, ela desprestigiou o crédito trabalhista, e num segundo momento, ela manteve o privilégio e aumentou alguns ainda com relação ao crédito fiscal, e também aqueles os créditos das instituições bancárias. Especificamente com relação ao fisco, essa alteração que eu mencionei, agora ela diz expressamente que, mesmo depois do deferimento do processamento da recuperação judicial, as execuções fiscais e as execuções de contribuições previdenciárias decorrentes da competência da Justiça do Trabalho, ou seja, lá do artigo 114 da Constituição, elas não se suspendem. Inclusive, a Justiça do Trabalho não pode expedir certidão para habilitação deste crédito. Então, veja, a gente vai ter um crédito principal correndo na recuperação ou na falência, que é o crédito do trabalhador, mas o crédito acessório vai continuar sem nenhuma suspensão na Justiça do Trabalho com seu curso normal. E isso contraria toda a jurisprudência que era pacífica, consolidada no TST, no sentido que o crédito previdenciário era acessório ao crédito trabalhista e deveria ter a sua mesma destinação. Também com relação aos créditos dos bancos, né, que também aí é um grande influenciador no destino dessa lei, eu acho que lá desde 2005, então continua fora da possibilidade de recuperação judicial, aqueles créditos que tenham garantia com alienação fiduciária, enfim, tudo aquilo que é decorrente dos créditos bancários das instituições financeiras também não podem se submeter a uma recuperação judicial. Isso já estava anteriormente, mas aqui a gente vai ver alguns pontos que isso foi reforçado. E antes da gente passar para os pontos específicos, Alex, eu queria só mencionar uma novidade que não foi uma total inovação do direito brasileiro, que é a questão no direito brasileiro, né? Já existe em outros países, que é a questão do standstill, ou seja, aquela tutela de urgência cautelar. O que é isso? Isso me pareceu algo muito preocupante. É o primeiro ponto da recuperação judicial que eu achei bastante preocupante. Agora, como a tentativa do legislador foi priorizar ou pelo menos estimular a recuperação extrajudicial, ele criou um instituto que permite que o devedor, que quer negociar o seu crédito, antes do ajuizamento da ação de recuperação judicial, ele procure o SEJUSC do tribunal, e aí não fala de qual tribunal, mas eu imagino que seja lá do juízo da recuperação, e para tentar negociar o seu crédito com qualquer credor. Aqui a lei não fala qual crédito, não fala qual credor, e aí numa interpretação mais extensiva, pode-se entender que até o crédito que eventualmente não esteja sujeito à recuperação judicial. Essa está lá no artigo 20b, parágrafo 1º. Então, ele pode ir ao SEJUSC, tentar uma negociação, e ele tem o direito de imediatamente solicitar uma suspensão de suas execuções por 60 dias, de forma prévia. Então, ele não tem nenhuma ação de recuperação judicial ajuizada ainda. A gente sequer sabe se ele efetivamente tem interesse em negociar esse crédito. E o pior, eu não tenho nenhuma certeza que esses 60 dias serão só 60 dias. Se a gente tomar por base lá o 180, que a jurisprudência permitiu que fosse prorrogado diversas vezes por 180, esses 60 dias pode acabar se tornando um presente para o devedor.
porque ele não tem nenhum plano, ele não tem nada apresentado e ele vai conseguir um benefício de seu crédito ficar suspenso por 60 dias, sabendo se vai negociar ou não, e depois, se não der certo, ele entra com a recuperação judicial. Então, eu achei essa uma questão bem preocupante e a gente acho que não tem como saber qual vai ser o rumo da jurisprudência. Eram essas considerações iniciais. Tá ótimo, Ana. É verdade, né? No fim das contas, a gente percebe que a legislação toda, né, de falência, ela surge com a intenção, né, de priorizar a atividade econômica, de tentar promover a continuidade da atividade econômica, mas isso vai sendo desfigurado ao longo do tempo, né? Porque, ou ao menos desidratado, porque em determinados momentos nós temos alterações aí promovidas pelo legislador que acaba desidratando essa intenção. E essa incongruência entre crédito trabalhista e os créditos fiscais é um exemplo disso, né? Você tem os créditos fiscais como anexos ao crédito trabalhista, ou seja, acessórios do principal, e o principal se suspende, e o acessório, que seria aquele decorrente, com o surgimento, né, da causa de existir dele posteriormente à existência do próprio crédito, ele é executado na Justiça do Trabalho. Então, a gente percebe mesmo que, ora, o legislador ele se influencia por uma legislação, né, de sobrevivência da empresa, uma cultura empresarial que a gente sabe que vem dos Estados Unidos, né, praticamente quase toda a legislação que nós temos no âmbito empresarial, no âmbito de fusões, aquisições e também de falência, isso é originário do direito norte-americano, mas como tudo aqui é abrasileirado. Então, a gente tem a escolha, né, por vezes, de institutos, de créditos, né, e aí fica muito claro que, aos olhos do legislador, o crédito trabalhista ele tem um privilégio inferior ao crédito fiscal. E falando em crédito trabalhista, professora Ana, como ficou a extensão do prazo para pagamento, ou pagamento do prazo, ou prazo para pagamento dos créditos trabalhistas? Nós tínhamos lá aquela questão, né, de limite de 1 ano para pagamento dos créditos trabalhistas, isso se iniciava antes ou depois dos 180 dias, havia essa discussão, né, na jurisprudência, se eu poderia executar o crédito trabalhista uma vez encerrado esse prazo de 180 dias, ou se esse prazo seria para a confecção mesmo do plano, e depois nós teríamos ali um parcelamento possível em até 12 meses, e agora me parece que houve uma alteração desse prazo, não é isso? Isso. O legislador, ele alterou, e aí é um dos exemplos do desprestígio do crédito trabalhista. Então, na recuperação judicial, antes o prazo máximo para pagamento das verbas trabalhistas era de 1 ano, né? Aquele prazo que o plano deveria prever o parcelamento em até 1 ano. E agora, por expressa previsão legal, a redação do artigo 54, parágrafo 2º, ela permite que esse prazo ele seja estendido em até 2 anos. Ela traz alguns requisitos, então não é a pura e simplesmente a extensão do prazo. Então, para que o devedor opte por ter 2 anos para pagar o seu credor trabalhista, ele tem que apresentar garantia suficiente, o credor tem que anuir com essa extensão, ou seja, o credor trabalhista lá na Assembleia, ele tem que concordar, e aí, mais uma vez, eu acho que um dos poucos pontos da lei que realmente o trabalhador ele tem um grande poder é na Assembleia de Credores, porque é o único credor que, independente do valor do seu crédito, ele vota por cabeça. Todos os outros, o voto depende do valor do crédito, então eu acho que isso precisa ser trabalhado para que os credores trabalhistas entendam o poder que eles têm em mãos. E, além disso, deve haver uma garantia de pagamento da integralidade do crédito trabalhista. Então, veja, na hipótese de 1 ano, o devedor optar pelo aquele pagamento de 1 ano, que ainda existe, é o prazo ordinário, é 1 ano, excepcionalmente ele pode se estender 2 ou 3, né? A gente vai trazer aqui essa discussão. Mas para que ele tenha esse benefício, ele tem que apresentar junto com a proposta a garantia, a anuência dos credores e o pagamento integral. Então, eu não sei também se para o devedor vai ser algo interessante, porque lá na recuperação judicial, no 1 ano, ele oferece, via de regra, um deságio muito grande.
Então, tem lá o deságio de 30%, 40%, 50%, a gente vê, às vezes, recebimento de 10% do crédito, e aqui, para que ele possa ter 2 anos, ele não vai poder apresentar esse deságio. Pelo menos é a minha interpretação, porque ele traz requisitos para que esse prazo possa ser estendido. E aí, para minha surpresa, para mim, a redação do artigo estava muito clara, que era estendido até 2 anos, o prazo máximo são 2 anos, mesmo porque o prazo inicial previsto para recuperação judicial pela lei são 2 anos. Mas eu via algumas vozes dizendo que agora o prazo é de 3 anos. E eu falei, não tem sentido, deixa eu dar uma olhada nisso. E fui ver que lá no projeto de lei, do parecer do senador Rodrigo Pacheco, em um dos pareceres, ele coloca expressamente que agora isso é uma alternativa para o devedor enfrentar a crise econômica financeira, já que agora ele poderia contar com até 3 anos para parcelar o crédito na recuperação judicial. Então, a gente ainda vai ter, possivelmente, que enfrentar esse debate. Esse artigo, ele me permite 2 ou 3 anos? Então, isso existiu, e se existiu e está lá no projeto de lei, de alguma forma, isso pode vir à tona em algum momento. Então, assim, me pareceu algo que, no primeiro momento, desprestigia o crédito trabalhista, mas também não sei se vai ser tão utilizado por conta desses requisitos que a própria lei trouxe, né, como a questão do pagamento integral. Pois é. Não me parece também muito atrativo para o empregador ou para a empresa que efetivamente deseja se recuperar e passar por essa situação, né, de recuperação. Porque se efetivamente ele pretende, né, se reerguer e é uma sociedade com capacidade para isso, ele não vai assumir um compromisso integral sem nenhum tipo, né, de benefício para isso. Também acho, mas vamos ver se essa vai ser a interpretação dada, né? Porque de repente também redução, não pode haver redução, é daquilo que ele já negociou, não sei também. Vamos ver como é que vai ser. Pode falar, Romeu, fica à vontade. Fica à vontade. Eu estava te achando muito calado, Romeu. Isso, tá muito quieto. Não, eu ia perguntar sobre a questão da desconsideração, eu sei que você tinha já o artigo 82A lá na lei que permitia desconsideração para falência, né? E agora o 82A foi alterado e ele diz expressamente ali que só o juízo falimentar é que poderá fazer essa desconsideração. Como o STJ criou um juízo universal, onde não existia para recuperação judicial, e eu estou vendo ali nesse artigo, daqui um pouquinho, o STJ dizendo que só quem pode desconsiderar a pessoa jurídica da recuperanda é o juízo da recuperanda. Você chegou a pensar nisso? Você viu isso também? Ou eu estou muito pessimista em relação à jurisprudência do STJ? Não, eu acho que vai ter uma forte tendência nesse sentido, porque antes dessa alteração, a jurisprudência do STJ, e aí uma das únicas, talvez uma das poucas vezes que o STJ tinha uma jurisprudência favorável, aí ele fala, olha, o juiz universal é competente para decidir, ou o juiz da recuperação, sobre os bens que são ali atingidos pela recuperação judicial, pela falência. Se quer desconsiderar, se quer estender os efeitos para o grupo econômico, alguém que não esteja sujeito à recuperação ou falência, a competência é da Justiça do Trabalho e ponto final. Tinha até a súmula que a gente mencionou no outro encontro. Mas agora a gente teve uma alteração substancial que está lá no artigo 82A, e ela tem 2 aspectos, que não só o da recuperação judicial. Um aspecto eu até reputei bem positivo, a gente também tratou dessa nossa preocupação no outro encontro, que era a questão da extensão dos efeitos da falência. Então, agora, a redação, ela veda a extensão dos efeitos da falência aos sócios, controladores ou administradores. E por que eu acho isso um efeito positivo?
A gente vê na prática, e aí acho que foi uma impressão minha e do Alex também, que inicialmente a recuperação judicial tem ali uma, duas ou três empresas, e na medida que o juiz ele vai direcionando a execução para outras empresas do grupo ou sócios e conseguindo outros bens para pagar aquela execução, as empresas tendem ou tendiam a ir ao juiz da recuperação e pedir a extensão daqueles efeitos para ela. Então, em determinado momento, o polo ali da recuperação judicial ficava gigante por conta desse efeito da extensão dos efeitos da falência. Isso agora veio expressamente proibido pela lei. Então, esse é um efeito positivo do mesmo artigo, e aí ele fala, olha, a extensão dos efeitos da falência não pode, mas pode a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, isso na falência, tá? A gente ainda está tratando da falência. Isso. Desde que observe os requisitos do artigo 50 do Código Civil, ou seja, juiz do trabalho não pode só simplesmente inadimplemento, tem que observar o artigo 50 que a gente fala do abuso da personalidade jurídica, fraude, confusão patrimonial. Segunda coisa, tem que observar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lá do CPC. E por último, a competência do juiz da falência. E lá na parte de recuperação judicial, a gente tinha o artigo 6º, parágrafo 10, ele tratava da suspensão das execuções com relação aos devedores subsidiários e solidários. Lembra que a gente até tratou dessa preocupação? Sim. E esse parágrafo, então, se ele tivesse ali sido mantido, a gente poderia ter a interpretação que, olha, eu posso ter desconsideração, aliás, eu não vou ter a desconsideração, tanto que está aqui proibido. Esse parágrafo foi vetado. E depois a gente até fala um pouco das razões do veto. Mas lá no artigo 6º, artigo 6C, desculpa, me parece que aí está uma possibilidade ou uma interpretação no sentido que na recuperação judicial vai continuar sendo de competência do juiz do trabalho, da justiça do trabalho, eventual desconsideração ou responsabilização de terceiro. Porque o artigo 6C, ele vem dizer que ele veda a responsabilização de terceiro pelo mero inadimplemento. Então, veja, tudo bem, a gente vai ter que mudar a forma de desconsiderar a personalidade jurídica, porque para a gente não pode mais bastar o mero inadimplemento para que eu desconsidere e chegue ao sócio, mas ultrapassar essa barreira, eu entendo que eu vou poder desconsiderar a personalidade jurídica e atingir terceiros também. E esse artigo ele está expressamente na recuperação judicial. Então, veja, eu acho que a melhor interpretação deste dispositivo talvez seja no sentido que para a gente a gente vai ter que mudar a forma de desconsiderar a personalidade jurídica, não basta o mero inadimplemento. Vou ter que observar lá os requisitos do artigo 50 do Código Civil. A competência, já que não trouxe aqui nenhuma exclusão de competência, como trouxe lá na falência, continua sendo do juiz da Justiça do Trabalho, porque quando o legislador quis excluir expressamente, ele excluiu lá atrás. Mas também me chamou a atenção uma outra questão, Romeu, e aí eu até queria saber a opinião de vocês. A gente tem algumas hipóteses na lei que a responsabilização do terceiro ela é pelo mero inadimplemento, como, por exemplo, na terceirização. Sim. Na lei de terceirização, basta que o meu tomador de serviço, o prestador de serviço não pague para que o tomador de serviço se torne responsável. E pela interpretação literal desse artigo, eu não vou poder responsabilizar porque foi o mero inadimplemento. Sim. Então, eu acho que aqui faltou um pouco os dois institutos, tá, da recuperação e da falência, conversarem um pouco, porque talvez o mais lógico aqui fosse atribuir à recuperação o mesmo procedimento da falência, que fosse, é o juiz da recuperação, tem que preencher os requisitos,
Mas ele diz, eu não posso só inadimplemento e não diz que não é da Justiça do Trabalho. Então, eu acho que esse artigo 6C, ele permite que a gente na Justiça do Trabalho continue fazendo a desconsideração da personalidade jurídica lá na recuperação judicial, mas ele traz um problema com relação a esses casos em que o que basta o inadimplemento para que eu pudesse responsabilizar. Juro que eu não pensei nisso. Aliás, que malabarismo que a gente... Olhe bem, né? Porque a desconsideração da pessoa jurídica, ela, na Justiça do Trabalho, ela já é bastante controvertida pelo acolhimento da teoria maior, menor? Menor, né? Ou seja, passa o inadimplemento e aí eu trago o sócio. Só que agora eu vi esses dois ali, eu falei, uma proibição expressa, né? Isso. Inadimplemento, né? Pelo mero inadimplemento, e ainda aquela complicação lá do... Me parece que foi, lógico, a gente atribui muita maldade, né? Muita inteligência, talvez, para um trâmite de um processo legislativo. Mas aquele artigo lá embaixo, me parece que ele retirou da Justiça do Trabalho, olhe bem. Qual deles? O do 84A. Eu andei conversando com alguns colegas sobre o 84A e o seu parágrafo único, agora que vem falar expressamente. Quem faz isso é o juízo falimentar. Como... É 82, né? Isso, 82, na verdade, 82A, né? Tá. E agora que você me falou dessa eu não tinha, confesso, não tinha notado ainda o sexto C, né? Sexto C que falou, né? Vamos ter que pensar mais nisso aí, viu? Olha... Se me permitem fazer uma abordagem um pouco paralela a isso, talvez um pouco mais abrangente, né? Usando aquela velha tática de que você não está com conteúdo para se aprofundar, seja mais abrangente. O que eu tenho observado, né, doutora Ana, que parece realmente que esse projeto que agora foi aprovado, ele tem, de fato, um cunho extremamente liberal, né? Que vai de encontro a projetos sociais ou a visões mais sociais, né? E essa linha, naturalmente, acaba por também desprestigiar o crédito trabalhista, né? Prestigiando em contrapartida, ou favorecendo em contrapartida, a empresa, né? Me parece que se trata claramente de um projeto liberal. Eu queria emendar um pouquinho esse debate para fazer uma pergunta para a senhora um pouco mais abrangente. Queria saber, na sua opinião, qual teria sido uma alteração que a lei não fez que poderia resolver problemas atuais no que diz respeito a esse tema? Da recuperação? Isso. Nossa, profunda, hein? Bem extensa essa pergunta mesmo. Eu estou tentando lembrar, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns processos bem grandes de falência, especificamente o da VASP, que eu acho que é o maior que tem aqui em São Paulo. Emblemático, né? E não acaba, agora talvez acabe com essa lei. E recuperação judicial, deixa eu pensar, o que a gente vê de falta? O que eu vejo, assim, as empresas que, pelo menos as que a gente tem, aqui em Barueri, a gente tem umas 2, 3 em recuperação judicial, me parece que não há efetivamente um plano para recuperação para pagamento e recuperação dos créditos, assim. Eu acho que ali é talvez um período mais para suspender as execuções e tomar um fôlego, e eventualmente a empresa, eu não vejo muitas empresas saindo de uma recuperação judicial e retomando sua atividade. O que a gente vê é uma outra empresa no mercado que surge às vezes ali com um sócio ou outro diferente, mas a gente sabe que no fundo são as mesmas pessoas. Então, eu não sei, talvez mecanismos que permitissem e a lei, ela trouxe, inclusive, a gente vai falar disso, ela em alguns momentos, ela incentivou o financiamento, o investimento das empresas em recuperação, e eu acho que talvez nessa tentativa,
mas aqui eu não sei te dizer como isso poderia ser feito, mas eu acho que talvez mecanismos para que efetivamente esses créditos fossem pagos. Não acho que a fiscalização, até a lei tirou um pouco aqui a questão da fiscalização do judiciário na recuperação, mas eu não sei, talvez acho que é boa fé mesmo, não sei. Vamos instituir a boa fé, obrigá-la. Porque eu não vejo, eu sou muito. Eu acho que o Instituto da Recuperação, no papel, na lei, ele realmente tem um intuito muito bom, mas na prática, a única recuperação judicial que eu consigo ver que realmente a empresa está tentando, eu acho que é a Oi, que a gente vê aí dessas grandes, porque ela tem ativo ainda muito valioso, está negociando no mercado, mas as outras, você vê o desinteresse, as empresas chegam em audiência, não faz mais prova, né, Alex? E o passivo vai aumentando, parece que larga, sabe? É o prelúdio do fim, né? Então... E aí, com relação a isso, Maurício, que você falou do desprestígio, esse artigo 6º que foi vetado, um dos poucos vetos, e esse eu tinha certeza que ia passar, para mim foi uma grande surpresa, ali acho que o presidente da República teve um lampejo ali de lucidez de 3 minutos, mas... E nas razões do veto, é interessante porque ele fala que esse dispositivo estava em descompasso com o arcabouço jurídico brasileiro. Só isso que privilegia o crédito trabalhista, só esse que estava em descompasso. Né? Os outros não estavam. Então, pelo menos disso a gente se livrou. Mas eu acho que realmente houve o desprestígio aí, como você mencionou. Bom, eu acho que eu não respondi sua pergunta, Maurício. Não, respondeu sim. Inclusive, se eu pudesse contribuir com uma pequena estatística de um escritório patronal que está próximo de fazer 30 anos, eu diria que das recuperações judiciais, né, e por 30 anos eu posso falar até de concordata, né? É verdade. Meu Deus, começou a citar a idade. Mas o fato é que das recuperações judiciais com as quais a gente teve contato aqui, eu diria que se 5% efetivamente se significaram uma recuperação de fato, foi muito. Infelizmente. Infelizmente. O que eu vejo nas recuperações judiciais em que eu atuei, assim, não nos processos de recuperação propriamente, mas naqueles relativos à empresa em recuperação, é que ainda as partes, elas não sabem direito como lidar com o processo de recuperação, as partes não se habilitam da forma correta e uma parte acaba atrasando a outra parte, sendo que o interesse das duas seria de recuperação da empresa. Isso. Tanto de credor quanto de devedor seria de recuperação da empresa. E eu acho que o que falta na legislação é tornar mais fácil a expropriação de bens. Então, geralmente nós chegamos em uma recuperação judicial ou numa falência por uma crise de liquidez, né? Às vezes a empresa até tem ativos, mas ela não tem liquidez. E é muito difícil de vender ativos de empresas em recuperação judicial em falências, né? Nós temos alguns avanços, agora esclarecimento de questões de sucessão, etc., mas ainda é muito difícil, né? Todo mundo já viu aqueles exemplos em que empresas tinham frotas de veículos e os veículos acabam deteriorando antes de serem vendidos. Então, se de repente as partes começassem a atuar de uma forma mais cooperativa, né, como requer aí o nosso novo Código de Processo Civil, e dessa invasão para a venda de ativos, talvez a gente chegasse aí numa situação de recuperação mais rápida, né, porque quando é uma corrida contra o tempo, né, quanto mais passa o tempo, pior a situação da empresa fica. Então, eu acho que é de busca de simplificação de procedimento mesmo. Me parece que na falência, Alex, teve até uma evolução nesse sentido, né? Agora tem um prazo para que o administrador judicial remeta os bens para alienação. Acabou com a questão do preço vil, porque ele vai mandar 3 vezes. Na terceira vez é por qualquer preço, então se não tem lance mínimo. E se não vender, esse bem imediatamente vai seguir para doação. Então, eu acho que até tivemos avanços nesse sentido. Mas nisso, especificamente, que você mencionou, eu acho que a dificuldade, a falta de interesse dos arrematantes decorre muito da insegurança jurídica.
Então, assim, lá na Asta Pública, quando atuava, eu via que aqui em São Paulo ainda não é tanto, porque era um juiz só que decidia, mas tem tribunais que cada vara decide de uma forma, cada vara, uma entende que é vil, o outro não entende, e isso causa uma insegurança jurídica muito grande para o arrematante. Mas acho que nisso a gente já entra no tema da sucessão, né? Exatamente. E aí, então já pode seguir para o tema da sucessão, doutora, por favor. Tá certo. Nesse sentido, a jurisprudência, na verdade, a lei ela só veio consolidar aquilo que a jurisprudência já tinha. Em alguns aspectos, aliás, vários aspectos, a lei trouxe isso, a consolidação aí da jurisprudência de 15 anos da lei para dentro. E uma foi essa, porque com relação à sucessão trabalhista na aquisição de bens, na parte de falências, o artigo 141, ele era expresso ao dizer que não haveria sucessão no caso de alienação dos bens ou arrematação dos bens em asta pública. Então, veja, o arrematante que adquire um bem em asta pública de uma falência, o bem de uma falida, a lei já dizia que não se aplicava a ele, que ele não tinha nenhuma responsabilidade, que ele não teria nenhuma sucessão em relação a isso. Mas na parte da recuperação, a gente não tinha esse dispositivo de forma expressa, então isso ficava a critério do intérprete. A jurisprudência do STJ já era pacífica nesse sentido, até no TST, e o projeto inicial, ele incluiu na recuperação judicial, tanto no artigo 60, parágrafo único, quanto no 66, parágrafo 3º, essa exclusão de forma expressa. Então, ele coloca lá, e aí ele invocou não só a trabalhista, ele coloca qualquer outra responsabilidade, não exclusivamente as que eu estou elencando aqui. E aí ele coloca a trabalhista, a tributária, ambiental, administrativa, penal. Eu acho que numa tentativa de deixar isso claro para o arrematante. No entanto, esse dispositivo foi vetado, esse foi um dos vetos do presidente da República. E lá nas razões do veto, e eu acho que as razões, elas não só, eventualmente, elas vão até fortalecer esse entendimento de que não há a sucessão, porque ele deixa claro que ele vetou por conta da responsabilidade ambiental e administrativa. Porque ele diz que os danos ambientais, a responsabilidade é objetiva, e tanto aquele que causou o dano quanto o que eventualmente vier adquirir o bem, ele vai ter que se responsabilizar, a responsabilização objetiva e por causa da coisa, né, próprio terreno. Então, ele vetou, o nosso presidente, que também é muito preocupado com a questão ambiental, ele vetou em razão disso, por conta da questão ambiental e administrativa. E na administrativa ele disse que contraria a questão dos crimes anticorrupção. E aí eu acho que a gente foi levado junto, porque poderia ter vetado só, aliás, não poderia, né? A Constituição ele impede o veto parcial ali, tem que vetar o dispositivo inteiro, não pode ser só parte dele, ou a linha ou o inciso. E aí, por isso, como estava dentro do mesmo parágrafo, foi vetado integralmente disso a questão trabalhista também. Mas, a meu ver, a minha leitura não vai mudar nada, porque a jurisprudência já era consolidada nesse sentido. Mas deixa de trazer segurança jurídica, obviamente. Com certeza. E é uma situação que, obviamente, se coliga com o que nós já dissemos, né? De trazer segurança jurídica para quem arremata, a facilidade de liquidação dos ativos para proporcionar aí a superação da crise da empresa, né? Exato. Diga lá, Romeu. Vamos lá. Acho que dá para encaixar nessa parte que você está abordando, a questão da cessão de créditos. Sim, claro. A Justiça do Trabalho é extremamente reticente, aliás, é contrária. Acho que você ainda tem lá o artigo lá nas normas da Corregedoria que veda expressamente a cessão de créditos trabalhistas, né? Eu sempre analisei isso, mas viu, por que não, né? Eu acho que hoje, com a criação ou com o nosso aprendizado sobre a cláusula do abuso de direito, com o abuso de direito, você pode controlar
nuances que, eventualmente, né, que possam surgir no caso concreto, mas vedar. Eu já tive casos em que eu tive empresários me ligando e falando, o senhor é o advogado de fulano, ele não vende o crédito dele para a gente? A resposta, viu? Não, né? Até vende, mas não pode, né? Quer dizer, licitamente não pode. E aí, meu cliente não recebeu, porque a empresa acabou indo à falência, enfim, a gente sabe essas histórias. Você acredita que eu estou tentando escrever um artigo, Ana, chamado O Direito e o Sagrado, né? Perdão, não sei o posicionamento sei do Alex, mas quando eu vejo um juiz falar, não, o direito sagrado, dá até treme, assim, sabe por quê? Porque se algo é sagrado, aquele que viola o sagrado é o pecador, e o pecador vai para o inferno. Quer dizer, você entra numa dimensão do discurso, né, que é muito difícil de você... E olha quem está te falando é o advogado de sindicato, eu sou advogado de sindicato dos trabalhadores, mas eu tento olhar isso de uma forma mais isenta, né? Por quê? Menos sacra. Menos sacra, perfeito, né? Talvez muito acadêmica, mas enfim. Você acredita que com essa alteração, onde a própria recuperação judicial, a própria lei da recuperação e falência permite a cessão do crédito trabalhista, você acha que isso tende a ser transportado para a Justiça do Trabalho, para o entendimento trabalhista, entendimento da Justiça do Trabalho, ou você acredita que não? Enfim, eu sei, primeiras impressões, né? Sim, Romeu, a gente vê a cessão de crédito em alguns momentos, aquilo que eu falei, mas parece que é algo obscuro, não pode, o crédito é personalíssimo, é irrenunciável, não pode haver cessão. É sagrado. Mas na medida que eu acho que agora está claro, inclusive, como igual quando houve ali no CPC, que falava em desconsideração inversa da personalidade jurídica. Perfeito. Sabia que existia, mas não tem previsão legal. Aí veio o CPC e falou que tem um incidente, inclusive, na desconsideração inversa, ou seja, admite que existe. E aqui é a mesma questão. Embora a lei ao dizer que a cessão do crédito trabalhista faz com que ele mantenha o seu privilégio, eu acho que ela está admitindo que esse instituto exista. Porque senão não precisava existir essa previsão. Agora, como os juízes vão dar, a interpretação que os juízes vão dar a isso, aí eu acho que é um outro caminho, porque pode ser que tenha colegas que entendam que esse dispositivo é inconstitucional, que o crédito trabalhista, por ser irrenunciável, ele também não poderia ser cedido. Então, tem linhas eu acredito que, e esse é a maioria hoje, eu acredito Sim. que não vá mudar por conta desse dispositivo. Mas, para mim, o Instituto hoje, ele está, de alguma forma, ele está legalizado, ele aparece dentro da lei em alguma forma. Teria que haver um artifício retórico aí para você não aplicar a lei, né? Não, isso é só para recuperação, porque nesse momento a empresa estaria, vamos dizer assim, em crise, o trabalhador tem menos expectativa de recebimento, isso. E aí seria diferente no caso de uma ação trabalhista, onde não se fala em recuperação, embora às vezes a empresa está lá parada e a gente tem a sessão também em precatórios, né? Não é só no... Sim. Só complementando também essa ideia, né? Imagino que a grande resistência à cessão de créditos trabalhistas justamente reside no que a doutora Ana falou, que é a questão do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, né? Que cada vez tem sido mais mitigado, né? Exatamente. A gente tem por exemplo, aquela resistência inicial que havia à arbitragem. Claro que hoje existe uma determinação expressa na CLT sobre a possibilidade, em alguns casos, da utilização da arbitragem, mas que também é uma forma de mitigar o princípio da indisponibilidade. E, na verdade, o próprio acordo judicial, né, o próprio acordo judicial ou o acordo extrajudicial homologado em juízo, de certa forma, também é uma forma de mitigar o princípio da irreduzibilidade dos direitos trabalhistas. Então, acho que seria talvez essa uma tendência. E é por isso, Maurício, que eu insisto na cláusula do abuso de direito. Eu sei que que as pessoas estão citando o abuso de direito lá do 187, dos Códigos Civis, assim, a torta direito, né? Eu acho que tem que tomar cuidado ali, ele é excepcionalmente, né? Aliás, a palavra
manifestamente contrário à finalidade, manifestamente faz parte do poder, vamos dizer assim, da norma, né, do confeccionamento da norma, da aplicação da norma. Tem que ser, mas aquele dispositivo permite a Ana, o Alex, não, essa situação concreta aqui, não, isso não permite transação, isso não permite, por quê? Porque o cidadão tem, sei lá, verbas rescisórias, né, tem direito a 10 mil reais, ele está fazendo acordo por R$1.000, peraí, tem alguma coisa errada, me parece manifestamente contrário a qualquer finalidade, né, do próprio Instituto da Transação, e a mesma coisa a cessão de direitos, né, eu tenho um crédito enorme e de repente aparece algum comprador que vai me dar 10% daquilo e vai adquirir o poder, por exemplo, de angariar votos de todo mundo para controlar a Assembleia, numa recuperação, numa falência. Opa, o juiz tem o poder de falar, não permita essa cessão. Por quê? Manifestamente abusiva, né? Então, os magistrados, a lei dá esse controle ao magistrado, que, se bem exercido, ele pode controlar esses casos concretos onde se verifica que vai haver um prejuízo social, vamos dizer assim. O próprio artigo 9º, né, Romeu? Sim, se a gente quiser pegar a CLT também, que é, aliás, o artigo 9º da CLT é overpower, né? Você pega tudo ali, né? Então, né? E as alterações legislativas, elas têm vindo nessa linha de valorização da autonomia e da vantagem das partes, né? Numa questão mais liberal. Então, eu acho também, eu concordo com você, a gente não falo por mim, mas mesmo que eu não veja o crédito total, eu não posso julgar a vontade, a autonomia da vontade da parte, porque às vezes aquilo é o que ela precisa naquele momento, é o que ela precisa para a vida dela. Então, óbvio, desde que não exista nenhum vício, não tenha abuso do direito, como você mesmo falou, eu não vejo nenhum problema, mas aí a gente precisa ver como que a jurisprudência vai caminhar. Precisa combinar ainda, não foi combinado. Não foi combinado, não tem jeito de combinar isso. Mas o Código Civil resolve isso, né? Vícios e defesa do negócio jurídico, teoria das obrigações, etc. E aí, no caso concreto, a gente consegue efetivamente separar o joio do trigo, como disse o Romeu, né? E, doutora Ana, me diga uma coisa, é possível o empregado virar empresário, é isso? Com essas alterações, ele pode passar a ser empresário, é isso? Pode. O que diz a alteração? A alteração veio também expressa nesse sentido, ela traz a previsão de conversão do crédito do credor, né, em capital social. Também acho que é algo mais... não vejo muita utilidade prática nisso, mas vamos explorar. A grande dificuldade e talvez a grande resistência que se tinha, então eu tenho um crédito da empresa, para receber da empresa, eu sei que ela não tem nenhum bem material tangível, ela não tem nenhum imóvel, ela não tem fluxo de caixa, ela não tem veículo, eu não vou receber. Mas ela tem ali as cotas da sua sociedade e ela quer transferir, quer que eu venha a tornar sócio dessa empresa e com isso eu dou quitação pelo meu crédito. A grosso modo, é mais ou menos isso a questão da conversão do crédito em capital social. A grande discussão que se tinha então eu vou deixar de ser credor para virar sócio e vou virar devedor, porque eu vou chegar lá na Justiça do Trabalho, aqueles juízes vão desconsiderar a personalidade jurídica, vão me colocar no processo e ainda vou ter que pagar os outros credores. Eu saí da categoria de credor para a categoria de devedor. Então, essa era uma insegurança que se tinha e um receio que eu entendo até plausível, eu acho que é um receio que a gente deveria ter mesmo, mas a lei veio foi alterada expressamente no sentido de dizer que não haverá sucessão neste caso, ou responsabilidade. Então, eu posso sim, investidor, o credor, eu posso me tornar um sócio, que eu não vou ter isenção de responsabilidade, eu não vou responder pelas dívidas que a empresa contraiu, obviamente, antes de eu entrar na sociedade. Depois que eu entro, aí é a regra geral do direito civil.
Mas eu acho que é uma alteração que vai trazer mais segurança jurídica, mas de forma pragmática eu não vejo, porque imagina a situação, a empresa é muito boa. Eu acredito que essa empresa que é muito boa, ela vai preferir oferecer para o trabalhador ou para qualquer credor um deságio grande e pagar ali 10, 15, 20% do débito, do que trazer ele para dentro da sociedade e perder eventualmente até o controle dela. E se a empresa for muito ruim, do que vão valer essas cotas sociais ou essas ações que sejam? Então, assim, eu não vejo muito, é uma possibilidade, é claro, para a empresa também seria muito bom, porque ela resolveria ali o seu passivo apenas com uma alteração societária e ali vai abrir outro concorrente na esquina. Eu acho que talvez para ela fosse uma solução boa, mas eu não acredito que vá de parte dos credores ter esse interesse. E os casos que tiver, porque eventualmente a empresa é boa, porque o plano de recuperação, via de regra, ele é apresentado pela empresa. Então, a empresa que vai apresentar a questão da conversão do crédito em capital social. Eu acredito que se a empresa for boa, acho que ela não vai fazer. Uma solução que a gente pode pensar, que também é uma alteração que teve da lei, que agora os credores podem também apresentar um plano. Eventualmente, ele pode, nesse plano, dizer, olha, eu quero me tornar um sócio da empresa. Mas aí tem uma pegadinha também na lei. Esse credor que apresentou o plano, se o plano for aprovado, ele tem que abrir mão de toda a garantia que ele tinha. Então, ele abre mão da fiança, ele abre mão do aval. Qualquer garantia que ele tinha do crédito dele, uma vez ele tendo apresentado o plano de recuperação e esse plano tendo sido aprovado, ele vai abrir mão. Então, ele vai abrir mão de um crédito bom para ficar com o crédito podre da empresa. Então, também não acho que isso vai acontecer. Então, assim, apesar de ser uma alteração para trazer segurança jurídica, em termos práticos, eu tenho minhas dúvidas se vai ocorrer. Não sei se vocês concordam. Eu concordo plenamente, sobretudo porque existe um vínculo de ordem subjetiva entre os sócios, né? A Affectio Societatis ali, que faz nascer a empresa, né? É uma comunhão de interesses particulares entre os sócios. E aí, se aceitar um terceiro ali, que não tem nenhum tipo de vínculo com essa sociedade, eu acho bastante complicado. E eu acho que a lei de falências, nesse sentido, ela acaba colidindo com toda a estrutura, com toda a principiologia da lei societária, né? Porque senão a gente poderia imaginar aqui uma pessoa que compra créditos dos devedores e depois ela integraliza, né? Por meio de compra do capital social, para ela fazer aí uma tomada de controle em escalada, né? E de repente ela passa a adquirir aquela empresa por um valor muito mais baixo. E aí nós vemos de repente, um baita de um conflito de interesse com os atuais controladores, né? Então, eu acho que essa possibilidade traz mais problemas do que soluções. Alex, inclusive, pode até ser um foco de fraude societária, né? Sim. Com certeza, com certeza. Então, a gente poderia pensar, né, de repente, em um terceiro, né, a mando dos atuais controladores, adquirirem os créditos de uma forma mais barata e, então, adquire a sociedade por uma volta, né? E aí ele assume a sociedade sem responsabilidade pessoal pelos créditos deixados. Então, um terceiro cítrico, digamos assim. Né? Isso, exato, agente cítrico. É bom. E o grande volume do passivo na recuperação e na falência dos trabalhadores são aqueles trabalhadores mesmo não são os administradores, os diretores, esses que talvez fosse quem tivesse esse interesse. Então, eu realmente eu vejo mais como uma porta de fraude do que como uma solução mesmo. Eu vejo uma possibilidade, talvez, se for possível, a aquisição, eventualmente, do capital, do capital majoritário, né? Numa atividade que, eventualmente, você vislumbra aí né? Pandemia, entrou em recuperação, agora se vislumbra alguma recuperação a médio, curto, médio prazo aí, então mas realmente é difícil imaginar um caso concreto aonde a não ser que a empresa tenha patrimônio, né?
Mas o complicado, né, Romeu, é que a pessoa que iria adquirir, para você ter interesse em entrar em uma sociedade, ou você confia muito no administrador, ou você entra como administrador, né? E aí a gente admitir que, de repente, alguém tem ali mais do que 51%, né, mais do que 50% do capital social, né? Uhum. Não, eu estou pensando, por exemplo, integralizado, né? Mas, enfim. eu estou pensando em crédito suficiente para comprar mais de 51. Eu teria que ser 75 para não ter dúvida, né? Porque na prática, o que normalmente é vendido é o fundo de comércio, né? Exemplo lá da Varig, né? Isso, Eu estou indo para aquele lado, você falou, isso vai ser uma porta de fraude. Eu estou, enfim, realmente é um... E sai limpinho o crédito, né? Olha a cabeça do advogado. Tô vendo. Alex. E, doutora Ana, a questão da preferência do crédito trabalhista, teve alteração nesse sentido também, não teve nessa ordem de desprestígios? Teve. Eu acho que essa talvez seja o mais marcante nessa questão do desprestígio do crédito trabalhista. Lá no artigo 84, houve uma total inversão da ordem de preferência dos créditos. A gente tratou aqui no outro encontro do que era esse crédito extraconcursal, só para relembrar, ou quem não esteve, o crédito concursal é todo aquele que existia à época do processamento da recuperação. Então, tudo que não estiver nisso é extraconcursal. Então, via de regra, são aqueles créditos que foram gerados depois do processamento, né, da recuperação, e eram credores tratados, e são os créditos extraconcursais, eles são credores tratados de forma super privilegiada, porque são credores essenciais à manutenção da empresa. Não adianta eu ter um plano de recuperação com grande deságio, parcelamento, se eu não tiver meios de manutenção da atividade primordial da empresa. E para eu manter essa atividade, eu preciso contratar, eu preciso de trabalhadores, eu preciso de fornecedores. E o objetivo de se dar um super privilégio ao crédito extraconcursal era justamente isso, falar, olha, você que acredita na minha recuperação e continua me fornecendo, e continua vendendo para mim, fique tranquilo que você vai receber antes de todo mundo. Era esse o objetivo. Aliás, é esse o objetivo do crédito extraconcursal, mas houve uma alteração muito grande da ordem, porque antes da reforma, o crédito, né, os créditos devidos aos administradores judiciais e seus auxiliares, bem como os decorrentes da legislação do trabalho, eles vinham em primeiro lugar, eram os primeiros na ordem de preferência. E agora ele foi lá para baixo. E vem em primeiro lugar aquele crédito que eles chamam de estritamente salarial, que é o previsto lá no artigo 151. E o que é isso, estritamente salarial? São os créditos vencidos, verbas de natureza estritamente salarial, vencida nos últimos 3 meses antes da recuperação, limitadas a 5 salários mínimos. Esse agora ocupa o primeiro lugar. Antes eram todas as verbas trabalhistas. Agora são só esses créditos de natureza estritamente salarial. Em segundo lugar, vem quem? Os bancos, claro. Não só o banco, né? É uma forma geral. Mas aquela pessoa, o investidor, o financiador, aquele que... E foi inserido, isso é interessante, foi inserido uma seção nova na lei que permite que, com autorização judicial, a empresa recuperanda obtenha financiamento no mercado. E para que ela obtenha esse financiamento, obviamente, ela vai ter que ter garantias que esse crédito vai ser pago. E a garantia aqui, a principal, é que agora ele tem um crédito super privilegiado, inclusive na frente dos trabalhadores. Em terceiro lugar, vão vir os créditos em dinheiro objeto de restituição. E o que é a restituição? Por vezes, na recuperação judicial, quando se faz a arrecadação dos bens, arrecada-se bens que não são da recuperanda. É como se fosse o embargo de terceiro aqui, a grosso modo. Os bens não são da recuperanda e eles precisam, em determinado momento, ser restituídos ao seu devido proprietário.
veio aqui para o 3º lugar, e no próprio Instituto da Restituição, a gente também teve uma alteração na ordem com relação à preferência do crédito trabalhista. Então, veja, falando só da restituição. Restituição, um bem arrecadado durante lá no início da recuperação judicial, não era da recuperanda e precisa ser devolvido ao seu proprietário. Qual era a ordem para a restituição antes da alteração? Pagava-se estritamente, antes da alteração, pagava-se estritamente aquelas verbas do artigo 151 e depois vinha a restituição. Agora, a restituição, ela vem logo que tem a disponibilidade de caixa. Então, entrou dinheiro, quem tem restituição vai receber antes dos créditos de natureza de tratamento salarial. Claro, eles já vão receber lá em cima, mas eu acho que aqui também a gente ainda está antes do restante dos créditos trabalhistas, que vão aparecer em 4º lugar. Em 4º lugar, a gente vai ter os créditos decorrentes da relação de trabalho prestados após a falência. E em 5º, aquelas pessoas que praticaram atos jurídicos com a empresa. Então, eu acho que aqui a gente teve para mim, é o desprestígio aqui mais descarado, porque o crédito extraconcursal, você sair da prioridade, o primeiro que recebia por 4º, e instituições financeiras receberem antes de você, eu acho que é realmente algo bem agressivo, né, por assim dizer. Mas é só na extrajudicial. Desculpa. Oi, desculpa. Não, perdão, pode concluir, Ana, desculpa. Não, é isso, pode falar. Eu ia, aproveitando a pergunta que o Maurício fez para você aquela hora, o que poderia vir que faltou? Eu não sei se você concorda, mas poderiam ter regularizado ou regulamentado aquela questão do crédito, essa concursal. Não, é isso. Hã? Desculpa, não, pode falar. Na recuperação judicial. Porque a gente só tem ali, basicamente, o que é extra concursal referindo... sim. Né? E não tem, vamos lá, um crédito extra concursal para fins de recuperação. A gente até discutiu essa questão naquele encontro nosso. Você fala definir o que é crédito extra concursal e o que é e o que não é? Para fins de recuperação judicial. Porque nós temos, né, para fins de falência, tá ali, né? Sim, tá certo, isso. E continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa, né? Continuar utilizando o instituto, né, a gente utiliza os dois, mas que realmente não tem previsão expressa ali do extra concursal para recuperação. Tem razão. Inclusive em relação aos créditos trabalhistas, né, que é uma discussão que surge bastante acalorada na jurisprudência a respeito do limite de pagamento, né? Nós temos lá os 150 salários, né, para créditos decorrentes da legislação do trabalho, e daí consta-se lá, vírgula, e os decorrentes de acidente de trabalho, né? E aí fica essa discussão se a limitação de 150 se aplica somente aos créditos trabalhistas puros e não aos decorrentes de acidente de trabalho, ou não, e a legislação podia ter esclarecido isso e não fez, né? Mas se a legislação esclarece muito também, Alex, né? Como é que fica? Pois é. E para a gente partir para o último tópico, doutora Ana, teve alteração em relação à extinção das obrigações? Permanece a mesma coisa? Mudança de prazo, alguma coisa ou não? Eu reputo que essa foi talvez uma das alterações mais perniciosas. Assim, a lei foi alterada de forma substancial na sua redação. E aqui naquela questão em total, desprestígio de todos os credores, aqui não só do trabalhista. O que a gente tinha antes? Antes, lá no artigo 158, a lei dizia que as obrigações do falido, elas eram extintas depois de 5 ou 10 anos do encerramento da falência. Então, eu tenho o processamento da falência, tem os requisitos para encerrar a falência, e depois de 5 anos, se ele não tiver cometido crime previsto na própria lei, as obrigações dele seriam extintas, e 10 anos se ele tiver cometido algum crime. A nova redação, trazida pela Lei 14.112, ela traz lá no artigo 158
que as obrigações do falido elas serão extintas pelo simples decurso do prazo de 3 anos contados da decretação da falência. Então, veja, eu passo de um prazo de 5 ou 10 anos do encerramento da falência, que tem diversos requisitos, para um prazo de extinção da obrigação pelo simples decurso de 3 anos da decretação da falência. E aqui, pensando um pouco sobre a natureza jurídica desse prazo, me parece que é um prazo decadencial, eu não consigo ver outra natureza jurídica dele. E se é um prazo decadencial, eu extingo o próprio direito do credor. Então, depois de 3 anos, não adianta, não tem habilitação retardatária, aliás, não adianta nem constituir o crédito, extinguiu a obrigação do falido. E a lei traz expressamente que, inclusive, com relação às obrigações trabalhistas, está lá no artigo 159, parágrafo 3º. Então, não dá nem para entrar nessa ilação de que o crédito trabalhista não está incluído aqui. E até essa nova sistemática, a gente, qual que é o procedimento na Justiça do Trabalho? Isso, inclusive, é regulamentado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Ao expedir uma certidão para habilitação do crédito, o juiz não pode extinguir a execução. Ele tem que suspender a execução trabalhista, porque, eventualmente, se o credor não receber tudo que ele tinha para receber lá no juízo da falência, ele pode voltar à Justiça do Trabalho para tentar receber o seu crédito, porque ele não correu prescrição, a prescrição fica suspensa aí durante o período da falência, ele não foi contemplado lá no plano inicial e agora ele pode vir aqui na Justiça do Trabalho para tentar receber. Com essa alteração, esse dispositivo, a meu ver, quando a gente expedir agora uma certidão, a gente vai ter que, inclusive, extinguir o processo. Porque ou ele vai receber na falência por decurso pelo pagamento, cumprir o plano, né, de alguma forma em 3 anos, ou decorrer os 3 anos e extinguir o crédito dele, seja a obrigação do falido. Ele não tem mais direito a esse crédito. Então, imagina a situação em que a gente tem lá um crédito concursal na falência, mas que ainda não tem execução, está na fase de conhecimento. Uma sentença, instrução, perícia, a parte se vale de todos os recursos, inclusive sem pagar depósito recursal, direito dela, é natural que o processo nessa situação dure mais que 3 anos. 3 anos para a gente, no momento de prolatar essa sentença, adianta o juiz constituir ali todo o crédito dele? Será que não seria uma extinção com resolução do mérito por decadência? Então, me pareceu algo bem preocupante nesse sentido. Eu não sei se eu estou tendo uma leitura muito radical, mas a lei me pareceu muito clara ao dizer que extingue a obrigação no decurso de 3 anos. E aí eu não tenho mais, se extingue a obrigação trabalhista do meu devedor, eu perco o meu próprio direito. Eu não tenho mais a forma como eu vou como receber esse crédito. Então, isso me pareceu algo bem preocupante. Aqui, só para chamar a atenção que isso só se aplica às falências iniciadas após a alteração, né, da Lei 14.112. Então, para aquelas que estão em vigor ainda, aquelas que foram ajuizadas anteriormente, ainda devem obedecer o que está previsto lá na lei antes da alteração, né, que são os 5 ou 10 anos do encerramento, mas aqui me pareceu que a gente vai ter uma nova sistemática com relação ao crédito trabalhista, especialmente quando a gente expedia a certidão para habilitação do crédito na falência. Eu não sei, o que você acha disso, Alex? Eu acho realmente muito preocupante essa alteração de prazo, sobretudo o marco inicial do prazo, né? Isso. Efetivamente, antes era muito mais protetivo aos credores. Agora, aqui ele faz a ressalva em relação aos bens arrecadados anteriormente, né? Ou seja, nós teremos que correr para arrecadar todos os bens no prazo de 3 anos e serão esses únicos bens arrecadados nesse interstício que vão tentar satisfazer todos os créditos
que serão habilitados, né? Então, é uma efetiva corrida contra o tempo, porque nós temos lá, se for a questão da recuperação, né, a gente suspende por 180 dias, depois por mais 180, depois quando convola a falência, né, a gente tem todo o regramento para habilitação dos créditos, etc., até nós chegarmos nesse momento, é muito fácil de percorrer 3 anos sem que a gente tenha chegado na fase de arrecadação de bens, de repente, ou de individualização de todos os bens. Então, as varas especializadas, sobretudo, elas vão ter que se adequar a isso, né? E eu me lembro, até comentei com você, né, quando você me falou desse artigo, dessa alteração, tem uma lembrança da época que eu estudava Direito Empresarial, era uma crítica, né, que se fazia a esse prazo constante da lei, de 5 anos, contados da sentença que extingue, porque nos Estados Unidos vige o que eles chamam de fresh start, né, que seria, sei lá, o retorno mais rápido possível do falido, né, mas lá a legislação toda, ela é baseada na boa-fé, né, de que as pessoas entram em falência e elas falem não por uma má-fé, mas efetivamente por um problema ali decorrente da gestão da empresa, que é tolerado socialmente, todos da sociedade correm esse risco e toleram esse risco, e lá também vige uma situação de crédito barato, né? Então, mesmo aquele falido, ele não é encarado pelo sistema financeiro, pelo sistema todo de crédito, como um descumpridor das suas obrigações. Então, ele consegue uma vez declarada a sua falência, ele consegue reiniciar a atividade produtiva, e ainda se entende lá, né, que aquele que faliu atuará de uma forma mais cuidadosa, né, no futuro, então é positivo para a sociedade que ele tenha um retorno mais rápido. E aí não adianta, mais uma vez, nós importarmos essa teoria, esse instituto para o Brasil, porque aqui, efetivamente, né, a falência, na maior parte dos casos, ela é fraudulenta, não todas, obviamente, mas a maior parte das falências, nós sabemos que os sócios já desidrataram a empresa, já passaram por uma situação... Se durou mais de 3 anos, não vai ter nada para ser sentido, rateado, com certeza. Pois é. Talvez tenha sido uma solução encontrada pela lei para não onerar a meta do Poder Judiciário. Pelo menos eles estão resolvendo o processo. Resolvendo não, eles estão extinguindo o processo sem resolução do mérito. Eu acho que foi aí uma alteração legislativa pensada, né, de repente, em situações aí que as partes não conseguem se reabilitar mesmo, né, e o interesse foi simplesmente de esquecer o que passou e permitir que essa pessoa volte a, de repente, delinquir novamente. Viu? E eu vejo aqui... Oi, perdão, Ana, desculpa. Aliás, voltei, não sei se caiu aqui. Não estou te vendo. Não estou me vendo? Eu estou te vendo. Voltei. Caiu energia por aqui, acho que um monte de lugar aí, um monte de gente caiu a conexão, gente. Mas eu estou olhando ali pelo lado da responsabilidade do advogado, hein, também. Porque, perceba, não é só para habilitação, mas é para reserva de crédito. Sim. Né? Estou viajando muito aqui, mas assim, então, propus uma ação trabalhista, a empresa está em falência, já peço imediatamente para reservar o crédito. E mesmo se reservar e ele não receber nos 3 anos, ele não vai receber, vai extinguir o direito. E aí, Alex, com relação ao Fresh Start, para mim me parece assim que é um pouco, não se aplica muito, a intenção me pareceu essa. Mas como que a gente vai tratar com o direito civil que diz que a falência extingue a sociedade, dissolve a sociedade? Então, mesmo se ele tiver lá uma sentença que extinguiu as obrigações e está dizendo agora você pode delinquir de novo, pelo Código Civil, uma das formas de dissolução da sociedade é a falência. Então, de toda forma, ele teria que abrir uma nova sociedade para voltar a praticar os atos. Então, é totalmente assim, sem sentido, mas me pareceu isso também, que a questão deles foi isso, olha, vida nova, agora você pode começar de novo, mas realmente, e aqui eu acho que a gente vai repensar isso dentro da Justiça do Trabalho, vai demorar um pouco, a Corregedoria ela tem uma certa preocupação com
quando há expedição da certidão trabalhista, para que não haja de forma alguma a extinção do processo, porque o devedor pode a qualquer momento vir pleitear novamente, eu acho que a gente vai precisar repensar isso, não sei. Vamos ver como que eles vão resolver essa situação. Eu acho que a intenção foi essa mesmo, permitir que ele estivesse em uma situação regular, o sócio, né, não com uma falência aberta, para que ele possa efetivamente constituir uma nova sociedade. E tem também, Romeu, aí, você está pensando com essa cabeça de advogado, e triste, porque isso aqui só se vai aplicar às novas ações, ajuizadas depois, mas a lei também não deixou de dar uma solução para aquelas que estão em andamento. Eu achei lá interessante que tem lá nas leis, nas disposições transitórias da 1412, ela fala que para as que estão em andamento, se os bens arrecadados não forem suficientes para pagar as despesas do processo e nenhum credor quiser assumir essa despesa, ou seja, o credor fala, não quero que acabe a falência, eu vou assumir as despesas, vou pagar o administrador judicial. Se nenhum credor fizer isso, cumpridas ali as formalidades, edital, prazo, pode-se encerrar a falência também, inclusive as que são vigentes pelo decreto 7661. Então, também trouxe aqui uma nova forma de encerramento da falência, além daquela que já era prevista na lei. Tem razão. Vida nova que segue. Vida nova, é isso aí. Mas isso que o Romeu falou é muito interessante, né? Eu já atuei em diversos processos envolvendo empresas em recuperação e eu nunca recebi um pedido de reserva de crédito, né, na recuperação. Então, é efetivamente ali um descuido, né, das partes que não visam assegurar, tentar assegurar, pelo menos, a satisfação daquele direito, né? Na verdade, dentro do processo, a gente deveria pensar nele como uma engenharia reversa, né? Pensar primeiro nos meios de recebimento, para depois pensar nas ferramentas que o processo de conhecimento traz para a satisfação final desse crédito, né? Mas Alex, a gente acaba... Eu conheço um professor e um advogado ligado à área trabalhista, inclusive sindical, que costumam fazer isso. Mas Alex, você está falando de pedido na recuperação judicial? Na recuperação de reserva de crédito, Mas eu não vejo muito efeito prático nisso, porque a recuperação judicial não tem arrecadação. A recuperação judicial é pagamento daquilo que a empresa se propôs a pagar. Então, você vai reservar crédito de quê? Não, mas às vezes nem habilitado aquele crédito não está, né? Pelo menos ele vai para o plano de recuperação e fica estabelecido lá o crédito efetivamente devido, né? Porque às vezes a empresa, quando apresenta o plano, eles lançam lá salários que não foram devidos, né? Mas não lança falta de FGTS, não lança horas extras, não lança eventual adicional de insalubridade, etc. Tá certo que é controvertido, mas às vezes pode-se pedir a reserva desses valores, né? Eu acho que é a título mesmo de informação do juiz da recuperação da existência dele. Sim. Até para demonstrar ali e para o juiz ter uma situação mais clara se é caso de recuperação ou não. Porque se os créditos, né, eles são subvalorizados, o juiz pode ter uma falsa percepção de que aquela empresa possui condições de recuperação, né? E às vezes já é caso de falência. É verdade, tem razão. Tem um caso em que, por exemplo, faz parte da recuperação venda de imóveis para pagar o passivo trabalhista, e às vezes se arrola um passivo, e às vezes tem outro tanto lá na Justiça do Trabalho, controvertido ou não, mas que merece consideração. Já tive casos assim, sim. Mas olha, viu, eu não sei, a gente já tem agenda aí da próxima live? tem que ser recorrente, né, Romeu? Alex, você não deixa ela ir embora sem agendar outra data, hein? Pra mim é um não prazer, fica com aquela coisa, vamos agendar, que aí não acontece, né? Não, mas é um grande prazer para mim, de verdade. Me coloco à disposição sempre que eu puder contribuir com qualquer assunto. A gente aprende bastante, né, nessas divagações, quando a gente vai botando os pensamentos aí, me faz lembrar esses encontros daquele desfragmentador que antigamente tinha, né,
nos programas do Windows, vocês lembram disso? Para botar coisa em ordem, o computador... Para esses debates, essas rodadas de conversa, funciona bem assim, viu? Ai, bom. Bom, Mas gente, então, É. se não tiverem mais nenhuma pergunta, se o pessoal não tiver apresentado nada no chat, a gente já tomou aqui 1h20 do tempo da nossa palestrante. Então, não tem pergunta no chat, eu queria aproveitar a minha palavra para agradecer mais uma vez a doutora Ana pela brilhante palestra, pela disposição de comparecer nesse espaço virtual para nos ensinar aqui, para a gente poder trocar ideia e, com certeza, sair com bem mais conhecimento do que quando a gente entrou. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Maurício. Foi um prazer te conhecer. Não tive a oportunidade da outra vez e me coloco à disposição. Foi um grande prazer. Verdade. Fiquei muito feliz com o convite. Da outra vez, na raia, verdade. Ele tinha fugido, Romeu. Eu tive medo do tema. Não tive medo. Um dos 100 períodos de férias que ele tem por ano. É advogado de empresa, né? Pois é. E depois é o juiz que leva a fama. Essa é a grande vantagem. Falta trabalho, falta dinheiro, mas você pode também fazer outras coisas. É verdade, Ana. Mais uma vez, obrigado mesmo e pela gentileza, enfim, por essa disposição sua de estar aqui dividindo conhecimento. O espaço é nosso, tá? Até a gente está combinando aí, o Alex Maurício, a gente tem um canal no YouTube, a gente está pensando qual o nome que a gente vai dar para o canal lá, né? É um canal que eu tinha de aulas, mas agora tem mais encontros nossos do que propriamente minhas aulas. Vamos mudar lá, nosso canal, sei lá. Alex, vai ser o meu Bicalho são Blue Caps. Não, parem. Mas a ideia é criar um espaço de debate saudável, legal, onde pessoas inteligentes como você venham para fazer exposição, debater sem estrelismo, sem aquela conotação de que alguém é dono da verdade. É essa a ideia que a gente coloca aqui, né? E você veio aqui já duas vezes nos brindou com essa simpatia sua. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Romeu. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada, Alex. Ana, muito obrigado de verdade pelo aceite do nosso convite. Obrigado pelas explicações que são feitas de forma simples, né? Que é o toque aí de quem muito conhece do assunto e trouxe para a gente reflexões bastante profundas e tornou aí a nossa sexta-feira muito mais agradável. Então, obrigado de coração pela participação e a gente espera vê-la aqui muitas outras vezes. Obrigada, estou à disposição, sempre que eu puder contribuir. E obrigado a todos, né, que nos acompanharam aí, que sempre nos dão o prazer dessa companhia agradável. E aí a gente volta na próxima, quando o Romeu idealizar o outro assunto, né, Maurício?